Então, meninas, dando continuidade, eu já enchi, tá, o corpinho da boneca. Vocês podem ver que ele ficou bem cheinho. Olha, tá bem durinho. Até aqui vocês podem ver aonde ficou um pouquinho do... Eu deixei uma pontinha aqui para vocês verem. Do meu araminho que eu coloquei, depois eu vou estar passando para vocês o qual araminho que eu uso. Olha aqui, vocês podem ver, eu encapei todinho ele com durex comum mesmo que a gente usa, tá? Enchi bem, aí depois eu vou deixar esse araminho bem no meio e vou dar uns pontinhos aqui só para fechar a parte de cima para não ficar saindo plumante. Até quando bate, ó, ele faz um som oco. Por quê? Por que eu preciso esse corpinho bem cheio? Porque o que vai segurar a perna é exatamente esse corpinho. Então, ele precisa estar bem durinho a hora que eu vou colocar. Que o que vai deixar a boneca em pé é justamente a parte do corpinho bem cheio e as perninhas bem cheias. Então, eu já trouxe preenchido. Porque assim, o araminho, ele é meio chatinho quando a gente vai colocar, vai utilizar, claro, não é regra, não quero colocar arame, não é necessário colocar. Eu gosto de pôr, porque que nem aquilo que eu comentei, com o tempo a fibra vai pegando ar e essa parte ela vai amolecendo. E já com o araminho, ele já faz uma sustentação a mais ali. Então fica bem firminho, como vocês podem ver, ele tá bem no meinho ali. Eu deixei aqui para vocês verem que realmente ele vem até aqui, ele tá aqui, ó, a partinha bem embaixo aqui. Às vezes ele não fica bem aqui no meinho, tá? Sempre, aí aqui até vocês podem puxar depois um pouquinho para cima, se acontecer que ele fique paradinho ali. Mas sempre vocês colocam assim, quando vocês vão começar a encher o corpinho, primeiro vocês pegam um tanto de fibra, vocês enchem bem essa parte aqui, até uma alturinha, assim, socam bem, aí colocam o araminho por dentro, e aí devagarinho vocês vão preenchendo, assim, vai pondo dos ladinhos, porque o araminho dentro, enquanto ele não estiver bem cheio, ele vai ficar passeando para os lados, então você vai colocando, vai olhando, se ele escapou pro lado de cá, você vem aqui, põe mais, e vai ajeitando ele. Precisa paciência? Precisa. Quer dizer, não é uma regra, só se vocês quiserem colocar. Eu coloquei justamente, que é para vocês verem. E eu encho todinho ele por aqui, tá? Mas se vocês não forem colocar o araminho, vocês podem fazer uma aberturinha aqui do lado, ou aqui, como eu expliquei na aula passada, na parte de baixo. Mas sempre lembrando daí deixar um pouquinho de tecido para vocês costurarem. Bom, vamos para a perninha agora. Eu vou deixar aqui do lado, depois mais tarde a gente vai voltar a costurar. Lá no molde de vocês, vocês vão reparar que no final do pezinho, o meu pezinho ele é um pouquinho maior aqui. Porque é a maneira que eu gosto de fazer. Eu não sou muito fã de cola quente. Eu uso, assim, cola quente o menos possível mesmo, porque eu tenho rinite. E a cola quente, ela me ataca um pouco a rinite. Aí eu tenho que pôr máscara, e usar óculos, e aí embaça óculos, então fica complicado. Então, aqui, eu até coloquei essa marcação para vocês, lá no molde tem, ele tá uns risquinhos assim. Acho que até eu coloquei com 1,5 centímetros lá, aqui eu coloquei 1 centímetro só, o meu risco. Mas aí vai do gosto de cada uma para fazer o fechamento. Como eu começo a fazer o meu pezinho, eu vou começar pelo pezinho para vocês entenderem bem. Aí depois a gente vai, eu quero encher, ver se dá tempo de encher começar a encher a cabeça para vocês entenderem. Então aqui está a minha abertura, eu já cortei ela, deixei aberta. Eu vim aqui, coloquei um tanto de plumante, vocês veem que eu não enchi, eu enchi só uma parte aqui. Por quê? Porque que vai me facilitar bastante na hora de eu costurar, que eu vou colocar a base de papelão aqui dentro. Então ele facilita porque ele já acomoda a base em cima desse plumante. O plumante que eu uso é o comum siliconado, tá? Existe um outro plumante que elas chamam plumante seco. Eu ainda aqui na minha cidade não achei para comprar. Não sei se tem. Porque depois que começou daí também essa pandemia, não consegui mais sair comprar material. E assim, o que eu tô utilizando é o material que eu já tinha aqui.
Mas esse aqui é o comum, o siliconizado, você acha em qualquer lugar. Eu já compro saco grande de 1 quilo e para ter, porque eu uso bastante. É a base do pé. Ó, essa aqui é a base, aquela lá, a minha até tá toda rabiscadinha já. Tem duas bases lá, uma menor e a outra é um pouquinho maior, que depois eu vou explicar para que serve a maior. Então eu vou deixar a maior de lado e vamos utilizar a menor. Essa aqui é a base pro papelão, que eu vou cortar o papelão para mim colocar, encaixar ele aqui dentro do pezinho da boneca. O que eu utilizo de papelão? Pode ver que é um papelão comum, né? O que seria legal mesmo é fazer de MDF. Então, eu gostei desse modelo, esse modelo boneca minha vende bem, então compensa eu mandar fazer. Vocês podem olhar com um marceneiro na cidade de vocês, ou mesmo onde eles vendem MDF, que a gente compra para fazer aqueles quadrinhos, aquelas coisas fofas que tem lá. Às vezes, talvez até eles mesmos façam. Eu nunca mandei fazer, porque eu realmente, eu até parei um pouquinho de fazer boneca, então faço mais só assim para presente e alguma cliente minha antiga que pede, então aí eu faço. Então eu utilizo papelão. Eu corto para uma boneca, eu faço ele duplo. Qual é o papelão que eu uso? Sabe quando a gente vai no mercado, você compra as caixas de leite que vem com 12 dentro da caixa, aquela caixa grande? Então, gente, eu descobri que aquela caixa ela é bem durinha. Então, ela é ótima para fazer os pezinhos. Então, aqui em casa, quando a gente compra a caixa de leite, eu já tenho até em estoque lá na minha lavanderia. Eu guardo num cantinho lá só para fazer os pezinhos das bonecas, porque ele é bem firminho. Existe já para comprar papel roller, que elas falam, aí tem uma gramatura um pouquinho mais alta, diz que é muito bom. Bom, eu aqui nunca encontrei para comprar, né? Eu já fui em várias papelarias pertinho, o pessoal até não conhece, eles acabam dando, um que é bem molinho, até eu devo ter um pedaço ali, na próxima aula eu vou mostrar para vocês, aquele não funciona. Eu às vezes até utilizo para fazer molde de guirlanda, porque ele é firminho, mas para mim assim não teve. Então eu pego 2 desse, até pode ver que ali ele tem, né, tá? Viro ele ao contrário aqui, né? E coloco, encaixo aqui dentro da minha boneca, do pezinho da minha boneca. Por que 2? Porque ele fica mais firme. E como vai ficar na parte interna e depois nós vamos fazer todo um acabamento nesse pezinho, isso aqui nunca vai aparecer. Então, vocês podem ficar sossegados. Bom, eu aqui na agulha, eu tenho o fio 10, que é o que eu utilizo para fazer tudo que eu preciso alinhavar, eu gosto do fio 10. Então, para que serve aquele risco? Aquele risco serve justamente porque agora eu vou fazer vou costurar aqui por fora, só que eu vou explicar o seguinte, a gente normalmente, quando vai começar, a gente pega aqui por dentro. Eu não pego por dentro, eu pego aqui por fora. Olha, se vocês estão vendo aqui, ó, bem rentinho a minha costura. Só que eu vou sentar, porque eu tô gravando em pé, porque senão eu não enxergo muito bem o meu celular. Então, aí eu vou começar a fazer, ó, todinha a volta. Lá. Mas eu não puxo o fio até o final, ó, eu deixo uma pontinha sobrando ali. E eu venho aqui alinhavando. Ó. Claro que em casa vocês vão fazer, né, pontinhos menores e tal, mas aqui é mais rapidinho porque o tempo é curto, então não vai dar. E aí o fio é muito bom, ajuda, ainda faz um nozinho ali, mas tudo bem. Vocês estão vendo que eu ainda não estou puxando bem o fio, eu estou deixando aberto para depois eu conseguir encaixar ali dentro o papelão.
É que essas coisas eu gosto de sentar bem sossegada, daí eu puxo a cadeira pro lado e vou alinhavando. Mas aqui, como tem que filmar, então é um pouco complicado. Mas aos poucos vão dando certo. Tá vendo? Cheguei aqui, ó, aqui eu paro. Ó. Tá vendo? Ele está abertinho ainda. Aí eu venho aqui com o meu papelão e encaixo ele aqui dentro. Essa parte é meio chatinha mesmo de fazer, porque um puxa pra dentro, ó, o plumante empurra pra fora, mas no final dá tudo certo. Só precisa um pouquinho de paciência. Lá. E aqui agora eu vou puxar. Ainda ficou um fiozinho solto. Vou puxar de volta aqui. Isso aqui acontece muito. Lá. E já ele ficou certinho lá. Aí, agora sim, olha, eu puxei agora, o meu fio foi todo ao final, tá? Agora, eu venho aqui, bem em cima do meu nozinho. Também, se você quiser puxar aqui o seu nozinho e passar a agulha aqui por dentro, não sei se você tá dando pra vocês verem lá, ó. Também dá certo, ó. Daí ele fica bem certinho. Olha lá. E aí eu dou aqui um pontinho de acabamento. Ó. E corto aqui o meu fio. Olha. Aí ele vai ficar assim, ó. Depois a gente vai cortar fora esse excesso de tecido e aí sim a gente vai colar, mas só a parte de baixo. Aí eu vou vir com o meu plumante, porque agora já está bem firminho, ó, tudo aqui embaixo, tudo alinhavadinho. Claro que daí lá vocês vão fazer pontinho menor e ele não vai ficar assim tão sobrando, né? Vou pôr minha agulha do lado. E agora eu venho com a minha fibra, tá? E vou começar a preencher. Bom, como que a gente utiliza? Eu vejo muita gente, vocês pegam, faz isso aqui, ó. Dá uma embolada e daí coloca. O que acontece? Quando eu vou embolando isso aqui lá dentro, a sensação que dá, que a minha perninha, é que nem as minhas professoras sempre costumam dizer, ficou com celulite, né? Então, eu não embolo eu abro aqui, ó, empurro um pouquinho da minha fibra lá dentro e pego o meu enchedor, ou o seu, né, o que vocês utilizam, olha, gente, e vou empurrando essa fibra lá pra dentro. Eu tô só empurrando, ó, eu não estou embolando. Eu empurro uma parte lá dentro, olha, vocês viram o tamanho do chumaço que eu peguei, ó. Aí eu tiro um pouquinho e vou empurrando. Lá. Agora sim, eu vou lá embaixo, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu tô descendo com o meu pauzinho, ó, lá na pontinha do pé, ó. Porque eu tenho que preencher bem certinho essa volta. Porque senão depois, na hora de nós fazer o sapatinho, ele fica torto.
ele vai ficar feio, vai ficar... Aí fica essa parte que a gente tem aqui do papelão, parece que ele fica sobrando para fora. E assim não, se você empurrar bem, encher bem lá, ele vai ficar bem certinho lá embaixo. Então, e aí eu venho aqui de novo e vou empurrando o resto. Lá. Ó, e vou empurrando bem embaixo. Tá vendo? Ele já vai ficando assim, bem firminho, ó. Aqui eu pego mais um tanto. E já coloco, prendo com o dedão mesmo lá, ó. E aí, você vai colocando mais, ó. Eu só estou empurrando, ó. Tá vendo? E quando eu empurro meu pauzinho, porque ele é bem, né? Ele vai bem lá embaixo, ó. Eu tô empurrando bem lá pra baixo. Ele embola um pouquinho aqui o começo, mas é assim mesmo, lá, ó. Tá vendo? Ajeito aqui, porque às vezes escapa, olha, mas ele tá bem firminho ali, ó, ele não sai nada pra fora. Por quê? Porque o alinhavo ficou bem firme aqui embaixo. E aí, eu continuo enchendo. É que aqui, quando a gente vai fazer normalmente, a gente tem um jeito de trabalhar. Aqui, para filmar, é bem diferente. E aí, a gente acaba fazendo umas gambiarra, porque como a gente não é profissional, né? Imagina, meu celular é simplesinho, né? E aí, não consegui uma altura que ficasse boa, e aí eu tenho que gravar meio que em pé mesmo, não achei um jeito assim para ficar sentada, mesmo porque daí eu não conseguiria mostrar para vocês bem certinho se eu filmasse de outra maneira. Eu até tentei, mas não deu certo. E aqui, então, a gente vai preenchendo, né? É demorado, é um pouquinho chatinho, mas eu adoro encher boneca. Até que em casa eles tiram sarro, eles dizem que eu não uso, eu como fibra, porque, né? Aí o restinho um pouquinho você empurra com a mão. Lá, tá vendo? Olha como fica, não fica parecendo assim, ai, as bolinhas e tal, ele fica bem retinho, ó. Mas é só a maneira. Depois, com o tempo que vocês se acostumarem a fazer desta maneira, vai ser bem prático para vocês preencher as bonecas. Pego mais um pedaço, preencho bem essa parte de cima, porque vocês podem deixar, olha, a diferença de um dedo lá para cima, justamente porque se você cortar muito em cima, aí depois você não vai conseguir que essa voltinha aqui fique esse redondinho, ó, bonitinho, tá vendo? Ela fica daí emboladinho ali. Eu faço sempre desta maneira e sempre dá certo. Na hora de nós prender ela, vocês vão ver a diferença como é que fica. Aqui. Ela já está quase boa. Tá? Lá. Falta ainda mais um pouquinho. Quanto eu ponho de plumante. Eu pus o dedo aqui, ele ainda tá descendo, ficou, ó. Aqui ainda vai mais plumante. Tá? Então, vocês podem ver, ó. Ficou bem certinho aqui, ele empurra um pouquinho pra fora, vocês só ajeitam de novo, tá? Eu acho que não apertei bem ali, mas ele depois vai dar certo. Pois eu vou ainda explicar como que vocês prendem no próximo vídeo essa parte da perna. Eu retorno com a perna e daí eu quero também mostrar como que vocês fazem para encher a cabeça da boneca. Então, esse já fica para o próximo vídeo, daí eu retorno já explicando para vocês como é que fecha.